Banca IBFC. Algumas pessoas deixaram comentário aqui nos vídeos, aqui no canal, para que eu resolvesse algumas questões de concurso público feito por essa banca. Essas pessoas que pediram, elas fizeram a última prova agora de técnico de enfermagem. E aí, como eu sempre faço aqui no canal, resolvendo questões de Enem, de concurso público, eu peguei duas questões dessa banca, tá? Não foi exatamente dessa prova, mas eu peguei uma aqui que eu achei interessante, uma relacionada à análise sintática e a outra relacionada à crase. Duas questões interessantes, que é o que a gente vai ver agora. Antes da gente começar, eu queria só fazer uma observação. Estamos dando início ao ano de 2024 e esse momento é o momento que as pessoas se enchem de gás, falar, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou me dedicar, vou me empenhar. Eu quero fazer a seguinte análise. Eu vejo pessoas que ficam o dia inteiro com o caderno na mão, com o livro na mão, estudando, sabe? E aí acham que não conseguem aprender, acham que tem dificuldade. Essas pessoas que passam o dia inteiro estudando, chegam no final do dia, a gente vai fazer uma pergunta e ela não lembra, ela não sabe, precisa rever a maneira de estudar. Tem gente que fica o dia inteiro e não consegue aprender nada. Tem gente que fica apenas 2 horas e aprende mais do que aquele que levou o dia inteiro lá estudando. O que diferencia isso? É o foco, é a atenção, sabe? Então, se você quer passar numa prova de concurso público, a primeira coisa é ter disciplina com horário de estudo. Isso é muito importante. Saber organizar os conteúdos que você vai estudar. Qual é o pré-requisito para determinado conteúdo? Como é que eu vou estudar acentuação gráfica, por exemplo, se eu não sei o que é uma oxítona, o que é uma paroxítona, o que é um ditongo? Ou seja, existem pré-requisitos, tá? Isso tem que ser colocado em pauta quando você vai organizar a sua rotina de estudo. E mais importante que tudo, quando eu falo de ter foco, não dá para estudar com o telefone ligado. Sabe? Aí você não quer aprender. Não dá para estudar com pessoas falando, não dá para estudar ouvindo música. Estudar é foco. Você só pode sair dali depois que você aprender. E você só sabe se aprendeu quando alguém te pergunta e você sabe responder. Se alguém te perguntar e você precisar recorrer aos livros, ao caderno para lembrar, é porque você não aprendeu. Pega o livro e vai estudar tudo de novo, ok? Essa é a minha dica para você ter sucesso esse ano aí, tá bom? E vamos aqui para nossas questões, tá? Olha, eu coloquei aqui então questões de concurso, Resolução de questões, concurso público. E eu peguei essa primeira questão aqui, do ano de 2022, da banca IBFC, como já falei. Não há necessidade de ler o texto para respondê-la, tá bom? Considere a passagem abaixo para responder a questão. Ele mesmo dava exemplo pegando no batente de manhã cedo, preparando massa de cimento e assentando tijolos da igreja em construção. As 3 últimas orações do período composto acima conservam em sua estrutura um traço comum que nos permite classificá-las como. Primeira observação, mais importante de todos, leiam com calma, porque se não entender o que a questão está pedindo, não vai acertar, tá? Então, releiam, igual eu vou fazer aqui, as 3 últimas orações do período composto acima. 3 últimas orações do período composto acima. Se você já é inscrito aqui há algum tempo nesse canal, você já sabe o que são orações, já sabe o que é período e já sabe o que é período composto, tá? Se está chegando agora, tem esse conteúdo aqui no canal, vai lá, assista, tá bom? Para você não ficar com dúvida nessas questões aqui, ok? Então, olha só. As 3 últimas orações. Eu preciso identificar que orações são essas, tá bom? Mas vamos ver o que ele quer em relação a essas 3. Ele quer identificar um traço comum que nos permite classificá-las como. O que elas têm de igual? E aí a gente vai classificá-la por isso, tá? Pela igualdade entre elas. Ele mesmo dava exemplo. O que eu vou fazer para eu identificar, então, as orações aqui do período composto, tá? Lembrando, período composto é quando eu tenho mais de uma oração dentro desse período, tá bom? Como é que eu vou saber isso? Eu vou localizar os verbos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é localizar os verbos. Quando for análise sintática, sempre comecem pelos verbos, ok? Então, olha aqui, ele mesmo dava exemplo, primeiro verbo aqui, pegando no batente de manhã cedo, olha aqui, outro verbo, tá? Preparando
massa de cimento e assentando tijolos da igreja em construção. Quantos verbos nós temos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 verbos, tá? Eu tenho 4 orações, ok? Quando eu falo 4 verbos, tá? Tome cuidado com isso, porque às vezes pode ter uma locução verbal. E aí são 2 verbos que equivalem a um só. Eu sempre falo isso, tá bom? Aqui no caso não. Nós temos 4 orações, então. O que ele quer? As 3 últimas orações. Então é nelas que nós vamos focar. Eu coloquei de propósito, tá vendo? Cada uma de uma cor diferente, ó. Pegando no batente de manhã cedo, é uma oração, tá? Preparando massa de cimento, é a nossa segunda oração das 3. E assentando o tijolo da igreja em construção. Pronto, eu tenho aqui as 3 últimas orações do período composto, ok? Um traço comum nos permite classificá-las como? O que elas têm de comum? O que elas têm de igual? Eu acho que você já deve ter observado que todas elas terminam no gerúndio. Olha aqui, ó, com NDO, tá vendo? Pegando, preparando, assentando, ok? Eu vou colocar aqui as opções de resposta, tá? Para que vocês possam aí dar uma pausa e tentar responder para depois corrigir comigo. Mas vamos lá. Esses 3 verbos, ele tem, primeiro, em comum, que todos os 3 estão nos gerúndios. Tá legal? Mas se vocês forem prestar atenção, as orações, elas estão aqui, ó, ligadas, né, por vírgula, sem a conjunção. A função da conjunção, dentro da classe de palavras, é exatamente ligar, unir, juntar as ideias, juntar as orações, para a gente poder construir nosso texto. Conjunção serve para isso. Quase todas as provas de concurso público têm questão sobre conjunção. Aqui no canal tem aula sobre conjunção, uma aula muito boa, eu sugiro que você assista, tá legal? Mas olha só, se essas orações elas estão se ligando uma à outra, tá? Sem conjunção, e ela tem uma forma nominal do verbo, forma nominal é quando o verbo está no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. Isso é característica de orações reduzidas, tá? Então, essas orações elas não têm conjunção, ok? E elas têm um verbo na sua forma nominal, que no caso aqui é o gerúndio. Isso já me dá clareza, quando eu bato o olho, eu já vejo assim, ó, bom, aqui trata-se de uma oração reduzida. Alguns incautos deixaram aqui no comentário que possivelmente poderia ser a letra D, assindéticas, né? Então, olha como é que a leitura criteriosa nos ajuda a eliminar questões, eliminar possibilidades. Na última oração, tá? Olha aqui, ó, assentando tijolos da igreja em construção. Essa última oração, ela se liga a essa outra anterior, ó, preparando massa de cimento, por essa conjunção aqui, ó, o E, que é uma característica da coordenada, né, da coordenada aditiva. E ela é, de fato, uma oração coordenada aditiva, só que em relação uma à outra. Aqui nessa frase, o que ele quer, o que todas elas têm em comum. O que todas elas têm em comum é a relação com a oração principal, que é essa daqui, ó. Ele mesmo dava exemplo. Então, olha só, vamos analisar. Se ele dava exemplo, de que forma, de que modo que ele dava exemplo? Olha aqui, ó. Pegando no batente de manhã cedo, tá? Desse modo ele dava exemplo. Preparando massa de cimento, tá vendo? Dessa maneira, desse modo, ele dava exemplo. Assentando tijolos, desse modo, tá vendo? Todas elas expressam o modo de como ele dava exemplo, tá? Na verdade, todas elas aqui são orações subordinadas, adverbiais, tá? E se ela indica o modo, tá vendo? Adverbial de modo. E elas são reduzidas, tá? Então, não me deixa dúvida de que a resposta correta está aqui, ó, na letra Azinha aqui, né? Reduzidas, tá vendo? Essa questão ela não é tão simples, mas a gente precisa ter a habilidade de ler com cuidado, com cautela. Você repare que o ezinho lá no final já descaracteriza a assindética, porque a assindética ela não pode ter conjunção. E se aparecer um E ali, pronto, morreu a assindética. Ó, a próxima é de 2023 agora, é da Banca BFC, como eu já falei. Ela fala o seguinte, ó, o emprego do acento grave
dessa distorção de percepções a qual os jovens estão submetidos, justifica-se, e aí tem as opções aqui, ok? E aí eu já vou acabar com o mito, porque as pessoas acham que aquele acentozinho, contrário do acento agudo, né, é a crase. O nome daquele acento é crase, não é crase. O nome daquele acento é acento grave, ok? Acento grave, que serve para indicar que houve uma crase. Então, crase é a união, é a junção, é a fusão dos dois azinhos aí. Tá? Quando eu tenho um a artigo, um a preposição, e esses as se juntam, tá? Eles se unem formando um só, isso se chama crase. E para indicar que ali houve uma crase, a gente vai e coloca o acento que se chama grave. Acento grave para indicar que houve uma crase. Tá legal? Então, a questão trata disso. Vamos dar continuidade, então. Vamos analisar por que esse azinho recebe esse acento indicativo de crase aqui. Esse pronome, a qual, ele já tem por si só esse azinho antes aí, tá? O pronome é a qual. Agora, qual é a justificativa para que tenha esse outro a preposição? Tá? Da onde surgiu esse outro azinho aqui? Ó? Vamos analisar. Dessa distorção de percepções a qual os jovens estão submetidos. Quem se submete a alguma coisa. Então, esse a, essa palavrinha, ela pede a nossa preposição a. Submeteu a quê? A qual os jovens estão submetidos. Tá vendo? Ou seja, esse a preposição se junta com o a do a qual aqui. E aí, por isso, esse acento grave para indicar que aqui houve uma crase. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, pelo gênero feminino do pronome relativo qual? Não. Qual, no caso aqui, não é qual, é a qual. Tá? Então, descaracteriza essa. Por fazer parte de uma expressão adverbial feminina, expressão adverbial feminina equivaleria à direita, por exemplo. A direita é uma expressão, uma locução adverbial que deveria ter o acento grave, mas não é o caso aqui, tá? Não é uma expressão adverbial. Pela exigência da regência do verbo estar. Gente, verbo estar, verbo de ligação. Verbo de ligação não exige regência, não exige preposição. Pela presença anterior do substantivo percepções. Percepções também, não tem nada a ver com... percepções não pede preposição, tá? Em função da regência do vocábulos submetidos. Olha aqui, ó. Em função da regência de qual palavrinha? Vocábulo quer dizer palavra, você sabe disso, né? Ó, submetidos. Essa palavrinha aqui é que pede, a regência dela pede a preposição a, que se junta ao a do a qual. Por isso houve a crase, por isso o acento grave aí, ok? E, portanto, esta é a nosso gabarito, tá bom? Bom, espero ter ajudado, tá? Se você quiser que eu resolva alguma questão de concurso público, deixa aqui no comentário que eu vou fazer, tá bom? Esse ano eu quero resolver bastante. Eu espero ajudar bastante gente este ano com as minhas aulas aqui do canal, tá bom? Em contrapartida, eu peço que você se inscreva, que dê o like, que me ajude também, ok? Mais uma vez, espero ter ajudado e muito obrigado mesmo.